Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo da miastenia a gente vai conversar um pouco sobre por que a gente toma o Mestinon e corticoide imunossupressor. Isso foi uma dúvida que eu recebi tanto no grupo do WhatsApp quanto aqui nos comentários do YouTube. Bom, para a gente entender por que a gente toma essas medicações, a gente precisa compreender um pouco a questão de causa e efeito. Quando a gente fala em doença, né, em problemas de saúde, a gente está falando de causa e sintomas. Quais são os efeitos, os sintomas que aquela situação está causando. Então, por exemplo, quando você tem uma gripe, você tem sintomas da gripe. Dor no corpo, garganta inflamada, secreção, coriza. E o que está causando isso, esse efeito, esse sintoma? Um vírus, né? Se a gente tem uma dor de cabeça, por exemplo, minha cabeça está doendo. Essa dor é um sintoma, é um efeito. Efeito do quê? Pode ter sido uma pancada na cabeça. Então eu me levantei, bati a minha cabeça em algum lugar e aí a minha cabeça está doendo. O que causou a dor foi a batida. O efeito, o sintoma é uma dor. Uma dor de cabeça pode ter inúmeras causas. Você pode ter enxaqueca, pode ser uma gripe, pode ser um congestionamento nasal, enfim, e que está causando dor, pressão alta, que está causando essa dor de cabeça. Isso é uma coisa que às vezes é complicado de perceber, porque quando você olha para um efeito, você encontra uma causa, e aí você olha essa causa e descobre que tem uma outra causa, coisas que vão se acumulando. Por que isso é importante? Porque a melhor maneira de você combater um efeito é você descobrir o que está causando e combater aquela causa, para evitar o efeito. Né? Você alivia o efeito, você toma um remédio, por exemplo, para dor de cabeça, mas a melhor maneira de você não ter essa dor é você não bater a sua cabeça, ou você não ficar congestionado, ou não ter a enxaqueca, combater a enxaqueca. Para a gente entender essa questão da causa que leva à causa, não sei o quê, eu gosto muito do exemplo do vazamento dentro de uma casa, né? Você começa a ter um vazamento de água em casa e o primeiro sintoma que você percebe, o efeito, é que você vê uma parede manchada ou uma água escorrendo, um mofo causando ali naquela região. Você sabe que ali tem um vazamento, uma parede estufada. Você fala, opa, aqui tem um vazamento. Aí você quebra e encontra a tubulação que está vazando, que está deixando aquela água vazar. E vamos supor que seja uma junta de cano que está vazando ali, que está com problema. Então, você descobriu a causa do vazamento, mas não necessariamente. Muitas vezes você conserta aquilo, troca aquele pedaço do encanamento, bota um veda-rosca ali, muda aquela parte, conserta e melhora. E tempos depois volta a ter o vazamento de novo. Mas o que está acontecendo? Aquela rachadura no encanamento ou aquela junção que fica vazando está sendo causado por um outro problema, que é a pressão da água. Então você começa a ver uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Você vai consertando, ajustando, até chegar na causa primária do problema, para então evitar a consequência aqui no final. E no caso das doenças, evitar os sintomas ou evitar as consequências mesmo, né? Os efeitos do que aquilo está causando. Flávia, mas o que isso tem a ver com a medicação que a gente toma? Tudo a ver. Por quê? A miastenia tem um sintoma, que é a fraqueza muscular e o cansaço intenso. Muito bem, a fraqueza muscular e o cansaço intenso são sintomas da miastenia. Essa fraqueza, esse cansaço é causado pela falha na junção neuromuscular, né? Uma falha que se apresenta na comunicação entre o sistema nervoso e o músculo. E o que causa essa falha? Percebe? A falha na junção neuromuscular causa a fraqueza. Mas o que causa essa falha?
Bom, essa falha pode ser causada por vários motivos. Se você tem a miastenia adquirida, ela é causada pela ação de anticorpos. E esses anticorpos podem estar atacando os receptores da acetilcolina, ou a placa motora, ou o canal de cálcio na terminação nervosa, enfim, são várias possibilidades. Se você tem a miastenia congênita, essa falha é causada por uma falha genética mesmo. Se a gente está falando de um bebê que nasceu com a miastenia neonatal, que é aquela miastenia que ele tem no princípio da vida e depois passa, a falha na junção neuromuscular está sendo causada por anticorpos que ele ainda herdou da mãe dele e que daqui a pouco vão ser eliminados. Então, depende, né? A questão é qual é a causa. Muito bem, o Mestinon, que é o remédio que a gente toma, o mais comum, ele vai trabalhar a questão do sintoma, do efeito da falha, e não na falha. O Mestinon, nesse caso, ele vai agir para diminuir a fraqueza e o cansaço. E como é que ele faz isso? Ele não atinge, não age sobre nada ligado à causa. Ele usa um outro mecanismo. Nós temos uma enzima que é responsável por tirar da fenda sináptica. Então vamos lembrar, a gente tem o músculo e tem o nosso sistema aqui nervoso, né? E tem aqui os nossos nervos. Existe um espaço entre o músculo e o nervo. E nesse espaço a gente libera acetilcolina e a acetilcolina leva a mensagem do sistema nervoso para o músculo. Essa comunicação tem um problema. O que o Mestinon faz? O Mestinon bloqueia uma enzima que é responsável por tirar a acetilcolina dali, daquela fenda, daquele espaço. Então, uma pessoa normalmente emite uma ordem para o músculo mexer. Quando essa ordem cessa, essa enzima vem e tira e quebra a acetilcolina. Ela quebra em acetil e colina. Então, ela quebra a acetilcolina para parar a estimulação no músculo. O Mestinon bloqueia essa enzima, por isso a gente chama que ele é um anticolinesterásico. Ele bloqueia a enzima e aí a enzima não vem quebrar a acetilcolina. Então a gente fica com mais acetilcolina ali por mais tempo para ver se dá uma chance dessa acetilcolina se ligar aos receptores e transmitir a mensagem. O Mestinon, ele atua sobre o sintoma da miastenia e não sobre a causa. Mas, como eu falei, a gente precisa de alguma coisa que atue sobre a causa do problema, sobre o que está causando o problema. E, nesse caso, a gente toma o imunossupressor. Porque se é um anticorpo que vem e ataca, então a solução que a medicina encontrou foi: vamos fazer o corpo dessa pessoa, o sistema imunológico dela, parar de produzir anticorpos. Quais são os imunossupressores mais comuns que nós tomamos? Bom, a gente tem o Imuran, que é a azatioprina, né, que é o mais comum, e o micofenolato de mofetila, que também alguns colegas tomam. Eu tomo, por exemplo, micofenolato. São imunossupressores. Os imunossupressores são para isso, é para baixar a imunidade. Tira a imunidade da pessoa, porque ela não vai produzir esses anticorpos que estão atacando a fenda sináptica dela. Então você está atacando lá a origem do problema, tirando a imunidade. Qual o problema disso? Um efeito colateral disso é que quando você faz isso, o imunossupressor, ele não entra no seu organismo e diz assim: ah, tá, é só esse anticorpo aqui que está causando problema, eu vou parar a produção desse anticorpo. Não. Ele entra e diz assim: ah, tá, então eu tenho que parar a produção de anticorpos. Ele para tudo, de todos os anticorpos. E aí a gente fica com a imunidade baixa de uma maneira geral, né? Então as pessoas que tomam imunossupressor e têm efeito ficam com a imunidade baixa. Ah, mas e o corticoide?
Bom, o corticoide, a gente tem, o mais comum que a gente usa é o prednisona. Algumas pessoas também usam prednisolona e a diferença entre eles é a maneira como o corpo vai processar essa medicação, mas os médicos costumam eleger o prednisona como corticoide. E agora eu tenho visto muitos colegas usando o Deflazacort, que é um outro corticoide, é um outro tipo de corticoide. Bom, por que o corticoide? Existem duas razões para o uso do corticoide, pelas coisas que eu estudei, li e pelo que eu conversei com a minha médica. A primeira razão é que os imunossupressores, eles demoram muito para fazer efeito. Você começa a tomar e só depois lá do terceiro mês, às vezes mais, ele começa de fato a fazer efeito. Tem que ser um uso contínuo dele. Leva realmente um bom tempo para ele começar a fazer o efeito, para ele suprimir o sistema imunológico. O corticoide, como a gente toma por muito tempo, né, por vários dias, ele faz efeito muito mais rápido. Ele, além de ter o efeito anti-inflamatório, ele rapidamente começa a atuar na modulação do sistema imunológico e ele baixa a imunidade, ele começa a baixar a imunidade e ele vai modular. Muitas pessoas tomam o imunossupressor e não tem muito efeito. Essa é uma outra razão. O imunossupressor entra, começa a baixar o sistema imunológico, mas o sistema imunológico reage e aí fica ali como se fosse uma briga e você entra com o corticoide então fortalece, reforça o efeito do imunossupressor. Então, em conjunto, eles trabalham muito bem. Algumas pessoas têm pouca tolerância aos imunossupressores e aí também precisam usar o corticoide. Só que o corticoide também traz efeitos colaterais. E aí você tem os efeitos colaterais causados pelo corticoide. O inchaço, a sensibilidade na pele, algumas pessoas desenvolvem a síndrome de Cushing, dá uma transformação e tem vários sintomas, né, várias coisas. Algumas pessoas ficam pré-diabéticas ou diabéticas, que foi o meu caso, eu fiquei pré-diabética. Algumas pessoas apresentam problemas renais, problemas na visão, tem que acompanhar para ver se não está com glaucoma ou não. Enfim, aí você tem os efeitos colaterais do uso da medicação. E é por isso que é importante a gente entender causa e efeito. Mas qual é a causa desses efeitos? É o uso do corticoide. E o corticoide está atuando, na verdade, na causa dos sintomas da miastenia. Então é um jogo que a gente tem que fazer, um xadrez na decisão da medicação que a gente toma, para a gente poder perceber aonde parar, aonde seguir, como fazer essa medicação. E a melhor pessoa para tomar essa decisão com você e te orientar e seguir nesse caminho é o seu médico, sem dúvida nenhuma. Mas basicamente essa é a diferença. Mestinon atua no sintoma da miastenia, imunossupressor e corticoide vão atuar na causa da miastenia. Bom, eu espero que tenha sido útil, que tenha ficado claro. Vou te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, para você se inscrever. A gente está chegando perto dos 1.500 inscritos e isso é bem legal, isso é importante, isso me ajuda para continuar fazendo esse trabalho. Além de me animar, ajuda para o vídeo chegar a mais pessoas, enfim. Então se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Eu tô vendo para botar em dia as respostas dos comentários que eu tive um período aí sem conseguir responder. Então pode deixar seu comentário aqui. E muito obrigado mais uma vez por você ter assistido e por você estar comigo aqui no canal. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.